Então vamos lá, rapaziada. A nossa aula de hoje é sobre como inserir dados em tabelas. Então, na nossa aula anterior, nós exploramos aí o comando create table, para criar as tabelas, criar a estrutura das tabelas. É como se fosse um esqueleto, um molde para você inserir os dados. E hoje nós vamos abordar como são feitas as inserções de dados dentro dessas tabelas. É importante ressaltar que nessa disciplina em específico, nós trabalhamos diretamente com o SGBD, diretamente com o sistema de gestão de bancos de dados. Ah, e, de forma geral, nós construímos softwares, construímos aplicações, construímos programas que acessam o SGBD, né? Então, em disciplinas mais avançadas no curso, eles vão aprender a construir um formulário, vão aprender a construir esse programa que tem um formulário, a conectar-se ao banco de dados, a executar os comandos que nós temos, que nós já abordamos até aqui, por meio de programas. Então, imagina que você fez um programa em C, esse programa em C se conecta ao banco de dados, coleta dados por meio do usuário, né? O usuário digita lá com o teu programa em C, e o programa que você desenvolveu se conecta ao SGBD e insere, pesquisa, atualiza, faz uma série de operações no banco de dados. Na nossa disciplina, a gente não tem programação de outras linguagens não diretamente relacionadas ao SGBD. Então, a gente usa aí alguma série de programas, a gente usa uma série de comandos diretamente, acessando diretamente o SGDB, não por meio de um programa que nós possamos vir a construir, tá? Essa disciplina é importante porque ela é a base para outras disciplinas. Então, quando você for a ver a inserção de a programação, por exemplo, programação de interfaces visuais, né, a gente não vai ficar lá naquela disciplina revisando como é que faz o comandinho de criar tabela, como é que faz o de inserir tabela. A gente vai direto ao ponto. O que que a linguagem de programa, como a linguagem de programação, ela ela interage com o SGBD. É muitíssimo importante que nós tenhamos muito claros os comandos de criação de tabela, inserção de registro, busca de registros, enfim, os comandos de manipulação de dados do SGBD. Ah, é cotidiano, né, no trabalho para quem vai mais para a área de software, que gosta mais da área de software, é cotidiano. Então, você sempre trabalha com esses comandos o dia inteiro, o tempo todo, e até para a questão de entrevistas de emprego, questão de provas, é muito pedida a sintaxe do SQL, então a gente tem que realmente memorizar isso, né, e eu vou auxiliar vocês nesse quesito aí, com listas de exercícios bem elaboradas aí. Eu acho que ninguém vai esquecer nunca mais aí como é que usa um create table, né, eu espero, né, que esteja bem fresco na cabeça de vocês. Mas vamos lá, né, hoje o nosso assunto é inserir dados em tabelas. Ah, uma das operações mais importantes do banco de dados é a inserção de registros. Então lembra lá que a gente falou dos nomes que nós podemos utilizar, né? Registro, linha, tupla, mais comum linha, registro e tupla são as nomenclaturas mais comuns. E nós precisamos povoar essas tabelas. Então na aula passada a gente criou um monte de estrutura de tabela, mas nós não inserimos nenhum dado ali dentro, né? Então, na aula de hoje, a gente vai inserir dados dentro dessas tabelas e cada um dessas linhas que nós vamos inserir, elas se dão pelo comando insert into. Então, o comando insert into da linguagem SQL é responsável
por inserir registros em tabelas. Tá? Então, é esse comandinho que a gente vai abordar hoje. Como é que é a sintaxe desse comando? Como é que ele funciona? Então, observe aí que está em negrito. Insert into, eu tenho ali o nome da tabela, abrir parênteses, as colunas que eu desejo inserir dados. Coluna 1, 2, o nome da coluna mesmo. Coluna nome, a coluna RG, a coluna CPF, o nome da coluna da tabela que você quer inserir os dados. E depois, sequencialmente, você insere os valores. Então, se eu observar aqui, ó, eu vou inserir na tabela, nome tabela, vou fazer um exemplo mais prático. Vou inserir na tabela cliente, na coluna nome, coluna RG. O nome da coluna é nome, o nome da coluna é RG. O valor que eu colocar aqui primeiro, ele será associado a essa coluna. Vírgula, o próximo valor é associado a essa coluna. Eu tenho aqui 3 pontinhos, né? Isso aqui pode seguir. Eu posso ter inúmeras outras colunas aqui e inúmeros outros valores aqui também. Detalhe importantíssimo: o número de colunas deve coincidir com o número de valores. Se não bater o número de colunas com o número de valores, será gerado um erro e ele não vai inserir dado. Tá? Então, a quantidade de colunas tem que bater com a quantidade de valores. Porque é justamente um par, coluna, valor, coluna, valor. Apesar da escrita ser um pouquinho, talvez, batendo o olho não muito intuitiva, né? Mas imagina que isso é um par, coluna, valor, coluna, valor. E isso aqui insere dados dentro de uma tabela. Esse comando insert into, ele é comum para todos os SGDBs mais conhecidos do mercado. Então, ele vai funcionar no SQL Server, vai funcionar no MySQL, vai funcionar no Oracle Database. Então, esse comando ele é muitíssimo genérico. Ele é simples e genérico. Os maiores SGDBs do mercado não criaram especificações, né, variações para a sua sintaxe mais básica aqui. De acordo com a sintaxe apresentada, devemos especificar a tabela e quais colunas dessa tabela receberão os dados. E, em seguida, logo após a palavra-chave values, especificamos os dados em si, na mesma ordem em que as colunas foram especificadas. Então, aqui só a definição um pouco mais formal disso que eu havia comentado com vocês. Então, insert into, vou inserir onde? Nome da tabela. O que eu vou inserir? Nome da coluna, nome da coluna. Que valores? Valor, valor. Pares, coluna, valor. Coluna, valor, valor. Os pares todos devem bater. Não posso ter ninguém sozinho. Não pode ter nenhum solteiro aqui. Os pares aqui devem bater. Vamos ver um exemplo mais concreto. Então, a tabelinha aqui, né? Create Table Cliente. Esse aspas aqui ela é opcional, tá? Não coloquem no de vocês aí que vai dar mais trabalho para vocês, vocês vão ficar malucos aí. Então, Create Table Cliente, pode ficar sem aspas mesmo. Relembrando a aula passada, ID cliente, nome cliente, sobrenome e idade. São as colunas da minha tabela cliente. Tipo do dado, tipo do dado, tipo do dado e tipo do dado. Not null, né? Não permite nulos. Null permite nulos. Null permite nulos. Default null. O padrão é nulo. Tá? Autoincremento, o que significa? Toda vez que eu inserir um cliente, automaticamente o SGBD vai me gerar um ID cliente sequencial.
Tá? Cadastrei o primeiro, o ID cliente desse primeiro cliente é 1. Cadastrei o segundo, ele é 2, 3, 4. Esse controle não é feito pelo programador. O controle dessa sequência numérica é realizada pelo SGBD. Tá? E aqui a propriedade de chave primária. A chave primária é que o ID cliente identificará um cliente de forma única dentro dos registros dessa tabela. E aí como é que fica? Como é que eu insiro registros nessa tabela que eu acabei de criar? Lembrando a sintaxe, insert into. Eu vou inserir onde? Na tabela cliente. Que campos eu vou inserir? Eu quero inserir o campo nome, sobrenome e idade. São esses 3 campos. Velhos, que valores esses campos assumirão? É um par. O nome, Hélio. O sobrenome, Esperidião. A idade, 18. Ponto e vírgula. Vou inserir outro registro. Nome, sobrenome, idade. Nome, sobrenome, idade. Então, essa estrutura se repete. Vocês podem ter notado aí que nome, sobrenome e idade. Se eu retornar um slide, nome, sobrenome, idade, e o campo ID cliente, eu não contemplei no meu comando de inserção. Por que eu não fiz isso? O meu ID cliente, ele foi configurado como auto-incremento. Então, esse número, ele é e será gerenciado pelo SGBD. Né? Você não precisa modificar ou inserir um valor aqui. O próprio SGDB vai cuidar disso. Então, quando eu for verificar lá o meu SGBD, eu vou ter o nome, o Hélio Esperedião, por exemplo, é o número 1, é o ID cliente 1. O Antônio será o ID cliente 2. A Marina 3. E assim por diante. Beleza. Mais exemplos aqui. Só que esse exemplo aqui eu vou inserir numa tabela cliente, só que tem dados diferentes nessa tabela, dados não, campos diferentes nessa tabela cliente. Então, essa tabela cliente tem o ID cliente, o nome cliente e um e-mail. Tá? Nome, e-mail. Mesmo procedimento para inserção. Insert into cliente, o campo nome que eu quero inserir, o campo e-mail que eu quero inserir. Campo nome, campo e-mail. Quais valores os campos assumirão? Hélio para nome do cliente e Hélio@univap para o e-mail. Lembrando aqui, não pode esquecer de colocar as vírgulas, tá? Separar por vírgula. Então, os campos são separados por vírgula e os valores também são separados por vírgula. E aqui eu inseri mais alguns clientes nessa tabela. Mais uma tabela de exemplo. Tabela livro. Então, vamos lá. Create table livro. Eu tenho aqui o ID do livro, é inteiro, not null, auto-incremento e chave primária. O nome do livro vai achar 256 caracteres. O ano de publicação é do tipo year. Data de cadastro é do tipo date. Hora de cadastro é do tipo time. Olha que legal, aqui a gente tem dois dados, dois atributos dessa tabela. O atributo data de cadastro e hora de cadastro, que é um atributo que é utilizado para auditoria, né? Eu quero saber quando esse livro foi cadastrado na base de dados. Esses campos aqui, o próprio SGBD, ele mantém atualizado junto ao seu sistema operacional, né,
um horário. Então, a gente consegue aproveitar o horário do servidor de banco de dados. Então, observe esse exemplo aqui na sequência. Inserir livros com dados do servidor. Como assim com dados do servidor? Observe aqui. Insert into livro. Eu tenho aqui o nome do livro, o campo que eu quero inserir, o ano da publicação, campo que eu quero inserir, data de cadastro, campo que eu quero inserir, e hora de cadastro, campo que eu quero inserir. O nome do livro, né? Meu querido livro, ano de publicação, 2001. Observa o funcionamento desse valor que eu vou inserir no campo data de cadastro. Então, esse valor aqui e esse valor aqui. Isso aqui eu vou inserir na hora de cadastro, isso aqui eu inserirei na data de cadastro. O SGBD, junto ao sistema operacional, ele consegue o horário do sistema operacional. Tá? Então, se você, né, aí manter o horário do servidor, o horário é muitíssimo importante para várias operações. Tá? No Brasil, tem um órgão que mantém a hora legal no Brasil, que é o NTP, Network Time Protocol. Ele mantém um servidor, um protocolo de internet. NTP é um protocolo de internet que permite que você mantenha o horário do seu servidor, de servidores, dispositivos eletrônicos, de forma geral, mantenha o horário sincronizado. Tá? O Brasil tem esses servidores, a Google tem um servidor também, é o time.google.com, né? E o horário é muito importante para diversas operações no Brasil. Operações de transações bancárias, operação de venda, enfim, né? O horário é extremamente importante. E o SGDB ele consegue recuperar o horário do servidor, o horário que o servidor tem, que é por meio desse now aqui. O now ele retorna para você o dia, mês, não, ao contrário, é ano, mês, dia, hora, minuto, segundo do servidor. Tá? O que eu faço aqui é o seguinte, eu converto o now, que é a junção, é um date time, o now ele é um date time. O que isso significa? O now, ele retorna para você a hora e o dia, melhor dizendo ao contrário, o dia e a hora. Tá? Mas, pela estrutura que nós construímos a nossa tabela aqui anteriormente, observa aqui, eu quero armazenar o date, a data de cadastro separada e a hora de cadastro separada. Poderia armazenar os dois iguais? Poderia. Nesse exemplo aqui, separei os dois campos. E esse date aqui, ele vai converter um valor que é dia e ano, ele vai pegar desse valor composto apenas a data. O mesmo vale para o time, ele vai pegar do valor composto, que tem a data e a hora, e vai recuperar apenas a hora. E aí, você tem aí uma coisa padronizada para o armazenamento de dados, de registros na sua tabela. Imagina, por exemplo, que é um sistema que funciona em rede, né? E vamos supor que esse sistema ele é instalado em vários computadores. Pegar o horário de cada computador não é uma boa ideia. A gente tem inúmeros exemplos, acho que todos vocês já se depararam com algum computador onde o horário não esteja sincronizado. Muito provavelmente. Então, se você recupera o horário daquela máquina local, você como programador tem pouquíssimo controle se aquele horário está correto ou não. Então, se você quer trabalhar com hora exata, registro de hora que eventos aconteceram, hora e relógio, o correto é você manter esse controle e esse registro, esse horário no servidor.
Porque no servidor você consegue criar maneiras, consegue criar rotinas para que aquele horário seja sincronizado. Sincronizado com um servidor por exemplo, com o NTP Brasil. Use o comando select para verificar se funcionou. Tá? Então vamos lá, select todos from livro. Tá? Então observa aqui que está aqui os dados que eu acabei de registrar. Né? O nome do livro, meu querido livro, o ano da publicação, né, 2001, e a data de cadastro, ano, mês, dia. Tá? Por padrão, o SGDB MySQL, a maioria dos SGDBs, eles armazenam esse dado aqui nesse formato. Né? A data é armazenada assim. É um padrão ISO. Tá? Eu não lembro qual ISO que é, mas é um padrão ISO de armazenamento, de representação, melhor dizendo, de data. É ano, mês, dia, é o contrário. E aqui o horário. Restrição de chave primária. Vocês devem ter observado que eu não, no exemplo anterior, eu não defini o ID livro. Eu tirei isso. Vou retornar alguns slides aqui, que eu quero mostrar isso para vocês. Existe o campo ID livro na tabela livro. Esse campo ele é determinado como autoincremente e ele é uma chave primária. Como ele é chave primária, né, ele é único. Eu não posso ter dois livros com o mesmo ID. Observa que eu inseri um livro, esse meu querido livro, do ano de 2001, que está aqui, meu querido livro, e eu executei o comando select asterisco from livro só para eu testar. Gente, nós não vamos entrar de cabeça no comando select hoje. Tá? Isso nós teremos próximas aulas para falar do select. Então, hoje, nós só vamos entender que esse comando ele serve para saber os registros que estão inseridos em uma tabela do banco de dados. Qual tabela? Aqui eu determino o nome da tabela. Daqui para trás, para nós, agora é sintaxe. Tá? Daqui para cá, agora é sintaxe. Então, livro, tabela cliente, tabela pet, qualquer tabela. Quando eu faço esse comando, aqui eu substituo pelo nome da tabela, eu listo os registros dessa tabela. Tá, eu já tenho um ID livro igual a 1 aqui. Porque eu já criei esse livro. Né? O meu querido livro do ano de 2001. Observa que nesse exemplo, eu vou fazer o seguinte, insert into livro, eu vou inserir na tabela livro, eu vou inserir o ID livro, nome livro, ano de publicação, data de cadastro e hora de cadastro. Que valores eu vou inserir? Olha os pares. ID livro 1. Meu querido livro, nome do livro. Ano de publicação 2001. Date, né? É o data da data de cadastro. Hora de cadastro é o meu time aqui. Quando eu executar esse comando, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir inserir nada na base de dados. Olha só o erro que será mostrado para você. Erro SQL 1062, entrada duplicada para chave primária. Tá? Dada duplicada para chave primária. Então ele aborta, te mostra o erro, ele não insere. Ele não vai inserir o dado, porque já existe uma chave primária ali dentro. Isso é uma das características do SGDB quanto à proteção. Né? Ele protege as suas relações, ele se protege. Ele não deixa que você faça coisas que não deveriam ser feitas. Imagine se existissem dois livros
com o mesmo ID, né? Ou 10, ou 500, né? Vamos supor que seja uma biblioteca enorme e que esse erro seja recorrente. Então, você teria centenas de livros com o mesmo ID. Olha, né, a ideia de banco de dados relacional morreu, né? As relações suas estão todas deturpadas e disparidade total entre as relações. Então, o SDB te protege, ele não deixa que você faça algumas coisas como essa, né? Inserir dado duplicado para a chave primária. Quando eu crio as minhas tabelas, a minha chave primária não obrigatoriamente precisa ser autoincremento, tá? Não precisa. Um exemplo de chave primária que não é autoincremento. O livro ele tem aquele número de publicação ISBN, acho que é ISBN, que é o que significa? Deixa eu bater aqui. International Standard Book Number. É um número internacional que identifica um número. Não são todos os livros que têm esse número, mas suponhamos aí que nós, na nossa biblioteca, só comporta livros que possuam esse número, o ISBN. Então, você poderia colocar o ISBN como chave primária e não seria autoincremento. É um exemplo aí, uma suposição, né, de algo que não há necessidade de ser autoincremento. Mas aí nós acabamos utilizando muito esse recurso de autoincremento e deixamos o SGDB tomar conta disso, de incrementar o nosso campo de chave primária. Múltiplas inserções. Observa. Insert into livro, vou inserir na tabela livro. Inserirei o campo nome, ano, data de cadastro, hora de cadastro e os valores. Observe que aqui eu fiz um exemplo mais simples. Não usei o comando now, nem conversão de dados, nada disso. Livro 2, livro 3, livro 4. Ano de publicação, 2001, 2004, 2003. Data de cadastro, 2007, 1/4 de 2007. Todos eles cadastrados no mesmo dia. E em horas, em momentos um pouco diferentes aí. Como é que eu construo essa minha inserção de múltiplos registros ao mesmo tempo? Abro velhos, abri parênteses, fechei parênteses. Quero um novo registro? Vírgula. Abri parênteses, fechei parênteses. Quero um novo registro? Vírgula. Abri parênteses e fechei parênteses. Não quero mais ponto e vírgula. F9 rodou. Ele insere os dados lá na tabela livros. A sintaxe aqui é muito parecida com a anterior. Então, observe aqui. Exatamente isso, né? Só que em vez de eu colocar um ponto e vírgula aqui, eu coloco vírgula e começo de novo. Abro parênteses, começo de novo. Quero mais um vírgula, abro parênteses, começo de novo. Tá? E aí, para testar se funcionou, selecionei todos da tabela livro. E aqui eu tenho os campos, né, que eu inseri, né? Ano, data e hora de cadastro. Observa que eu não defini ID livro para ninguém e ele incrementalmente foi crescendo com o meu ID livro aí, foi gerenciando o meu ID livro. Cópia de tabelas. Eu resolvi deixar nesse slide, porque eu estou falando de insert, mas isso aqui, o nosso select, ele vai se tornar extremamente complexo depois. A gente consegue, o select é um comando que é usado para fazer filtros.
filtros extremamente elaborados, extremamente velozes. E só que a gente não vai conseguir abordar todos esses filtros hoje. A gente vai ter várias aulas para conseguir abordar esses filtros aí. E até nós vamos adentrar em banco de dados 2 com esses filtros aí. Enfim, insert into livro 2. O que eu quero inserir em livro 2? Uma cópia da minha tabela livro. Eu quero inserir o ID, o nome, a explicação, data e hora de cadastro. Ou seja, quero cadastrar todos os campos da tabela livro. Como é que eu faço isso? Se eu quiser simplesmente fazer uma cópia de outra tabela. Eu tiro a palavrinha velhos, coloco select, que é o filtro do nome da tabela. Aqui, nesse exemplo, ele vai pegar todos os livros vai copiar. Tá? Conforme nós formos avançando na teoria e no conceito do comando select, nós seremos capazes de filtrar e copiar apenas aquilo que nós desejamos.